Bom, então hoje vai ser complicado porque o microfone da China finalmente se mostrou da China. Acho que vai dar certo, assim. Fica meio Silvio Santos com. Ah, então hoje acaba a tortura de uma vez. E eu separei para os dados escolheram para a gente hoje um teorema muito legal. O tema que é o tema da aula. Teorema de Arham-Gelsky. Certamente está errado porque é russo, isso é uma transliteração. Então tinha que meter um montão de cirílico aqui para escrever. Esse teorema, a graça dele, digamos assim, é que, de certa forma, em algum sentido, dá para dizer que ele é um teorema que fundou uma área de topologia geral, que é funções cardinais. Não é exatamente o que mas digamos assim, é o teorema que levou a perceber esse tipo de coisa, que é o seguinte, eu vou enunciar ele primeiro. Teorema. Se x é de Hausdorff, compacto e com base local enumerável, e todo ponto tem base local enumerável, tem base local enumerável, então o tamanho de x é menor ou igual que o contínuo, que o tamanho da reta, vou colocar assim, tá? Para não fazer aquele Czinho gótico, que eu não sei fazer, barra frac, barra mefrac C, o C gótico, menor ou igual que isso aqui. Que é coisa de função cardinal? No meio da prova, vocês vão perceber que esse compacto daria para trocar por Lindelof. E aí, se você para e pensa no que está acontecendo, Lindelof é alguma coisa que tem a ver com enumerável. Base local enumerável. E aqui, cardinalidade de x menor ou igual que a reta. Mas esse R se pode trocar por 2 elevado a n. E aí, então, você ainda está associando uma coisa numerável aqui a esse... Tipo, você está colocando tudo de alguma forma em função de n. Continua valendo. Aí, o que começou -se a perceber? E se em vez de Lindelof, eu pedisse que toda cobertura por abertas tem subcobertura menor ou igual que algum cardinal? E que todo ponto tem uma base local de tamanho algum outro cardinal? Será que ainda vale alguma coisa parecida com isso? Vale coisas parecidas com isso. E aí você começa a ir estudando relações que generalizam propriedades de compacto, de propriedades topológicas, de em vez de ser alguma coisa que é enumerável ou não, se associa a um cardinal. Aí você tem as funções cardinais, que são essas generalizações de propriedades topológicas e como que elas se relacionam umas com as outras, como que você pode, por exemplo, controlar o tamanho de um espaço usando essas coisas. Então, em certo sentido, esse é o teorema de entrada para esse tipo de área de pesquisa. E é bem legal. Só para ilustrar o tipo de coisa, ilustração de outro tipo de fenômeno, se x
é T0 e B é uma base para a topologia de X, então a cardinalidade de X é menor ou igual que 2 vezes elevado ao tamanho dessa base. Por exemplo, tenho quase certeza que é isso. Deixa eu ver se não estou falando abobrinha. Eu posso estar falando abobrinha. Espero que não. O microfone ainda está ligado. Tá ligado. Ok. Por que eu vou precisar ser T0? Você vai ver. Para a prova, você pode fazer o seguinte. Essa coisa é a mesma coisa que você mostrar que existe uma função que sai de x no conjunto das partes de B, que é injetora. Se você conseguir uma função injetora de x para cá, você mostrou que a cardinalidade de x é menor ou igual que 2 elevado a essa coisa. Você pega um pontinho e associa ele à família dos abertos que pertencem à base, tal que o x pertence à base, a esse aberto. Como o x é T0, essa função é injetora, porque esses dois pontos são distintos, você ou vai ter um aberto básico que está aqui que não tem esse, ou vai ter um aberto aqui que tem esse e não tem esse. Então, esses conjuntos vão ter que ser distintos. Então, por isso é preciso ter zero, para garantir essa separação. Então, supõe que você vai agora e define uma coisa que chama peso. Peso do espaço topológico, que é o menor tamanho de uma base. Isso aqui mostrou para você que se x é T0, então a cardinalidade do x é menor ou igual que 2 elevado ao peso de x. Então, é um exemplo de teorema de função cardinal. Aí você está mexendo com uns espaços estranhões, você pegou um espaço muito grande e quer saber se ele tem base enumerável. Se ele for muito, muito grande, muito, muito maior que a 2 elevado à base, você já sabe que ele não pode ter base enumerável, se ele for T0. Então é um jeito de você testar coisas também quando você está mexendo com espaços patológicos. Não, de modo algum, porque ter um espaço, ele pode ter todo ponto com base local enumerável e ainda assim ele não ter base enumerável. Se for compacto. É possível. É possível. Eu provavelmente, se mesmo é possível. Peraí. Tem exemplo. Você pega... Eu vou ficar te devendo agora, mas tem. Que se eu ficar pensando uns 10 minutos, eu devo lembrar. Se não fosse assim, seria uma possibilidade. Sim, mas não é que... Não é. Agora, a demonstração desse negócio é muito bonitinha, tá? Porque, assim, ela precisa de algumas coisinhas de teoria dos conjuntos. Quem fizer teoria axiomática vai ver. Aliás, propaganda aí do teoria axiomática dos conjuntos, próximo período.
Mas, assim, ideia da prova, eu só vou fazer isso, não vou inventar mais nada. Né? E mesmo isso vai tomar muito tempo. A gente vai escrever X como sendo união de uma certa família A alfa de coisas com alfa menor que ômega 1. Que porcaria é essa? Onde ômega 1 é o primeiro ordinal não enumerável. O que diabo é um ordinal não enumerável, Renan? O que você está inventando? Tá. Vamos fazer um crash course. In ordinals. Bem rápido. Que porra é ordinal? A ideia de número cardinal é que ele, por exemplo, o número 3 representa todas as coisas que estão em bijeção com esses dedos aqui, né? O número 3 é um representante numa classe de equivalência. Números ordinais são a mesma coisa, só que para conjuntos bem ordenados. Então, no começo do universo, você tem, esse aqui é o conjunto bem ordenado mais fácil que existe, é o vazio. Ele a gente vai e pensa como sendo o zero, certo? Aí, o segundo conjunto bem ordenado mais fácil que existe é aquele que tem um elemento. O conjunto bem ordenado é como se fosse uma fila. Então, você tem a fila vazia, ninguém está na fila. O outro é a fila que tem uma pessoa. Então, você vai e pensa o conjunto que tem uma coisinha. Esse você vai pensar como sendo o 1, tá? Tem um outro jeito, mais legal ainda, se você pensa o vazio como sendo 0, você pode pensar o 1 como sendo o conjunto que só tem o 0, que agora é um conjunto de um elemento. Você vai e pode pensar o 2 como sendo um conjunto que tem o 0, 1, e tem 2 elementos. Tá? Essas coisas que estão aparecendo quando eu faço esse procedimento, se você parar para pensar, eu estou fazendo x unido com o unitário do x, é esse que está sendo feito aqui, ó. Isso é vazio, que era o anterior, unido com o conjunto que só tem o vazio. Esse aqui é o conjunto anterior, que era o conjunto que só tinha o 0, unido com o conjunto que só tem o conjunto anterior. Mas isso aqui é um 1, então isso aqui fica 0, 1. Então, quando você vai pegando essas coisinhas, o vazio, o conjunto que só tem o 0, o conjunto que só tem o 0 e 1, o conjunto que só tem... Essas coisas formam os ordinais finitos. O engraçado é que você tem uma definição do que é conjunto ordinal, que se você pegar o conjunto de todos os ordinais finitos, isso vai te dar um ordinal também. Então, quando você pegar o conjunto dos ordinais finitos, isso vai ser um ordinal que a gente chama de ômega, que é o conjunto dos naturais. Por isso que no texto eu uso ômega, que é naturais, ômega é isso. Só que agora, isso é um ordinal, eu posso fazer esse mesmo processo, de acrescentar mais uma coisa. Se eu faço ômega unido com ômega, o ômega unido com o unitário do ômega, isso é o que a gente chamaria de ômega mais 1. É um número infinito, mas cuidado, que isso aqui é como se fosse o hotel de Hilbert, com mais um lotado, mais um hóspede. Continua enumerável. Você não aumentou a cardinalidade, você mudou a ordem, não a cardinalidade. É só quando você sai dos finitos que começa a ter distinção entre ordinal e cardinal. Antes é a mesma coisa. Mas, beleza. Se você pensar nisso assim, ó, 0, 1, 2, 3...
Você fez todos os finitos aqui. Essa coisa é o ômega. Do ponto de vista de ordem, quando você vai e soma mais um, é porque você foi e colocou um ponto novo em cima, maior que todos eles. Então esse seria o ômega mais um. E aí aqui a gente vai e representa assim. Então, tipo, o ômega mais um, em certo sentido, isso aqui agora é o ômega mais um. E aí eu posso usar ele para representar. Eu vou colocar aqui, esse aqui é o ômega mais um. E o conjunto das coisas que são menores ou iguais que ele vai ser o ômega mais 2. E aí, de modo geral, um ordinal beta, você escreve ele, você pensa nele como sendo o conjunto de todos os alfas, tal que alfa é ordinal, e esse alfa é estritamente menor que o beta. Parece circular, mas eu não estou definindo assim, eu estou descrevendo assim. Você tem a definição não circular do que é ordinal, e depois você mostra que o ordinal se descreve dessa forma. Não é circular. Parece, mas não é. A coisa acontece que, beleza, coloquei mais um cara no teste de Hilbert, continua enumerável. Coloquei mais um, continua enumerável. Coloquei mais um, continua. Faço enumeráveis vezes. Continua. Faço ômega mais um. Ômega mais ômega mais ômega. Posso fazer isso ômega vezes, aí eu vou ter ômega vezes ômega, mas ainda vai ser numerável. Foda-se, você vai fazendo. Enquanto você fizer isso de uma forma descritiva, construtiva, tipo, conhecendo os passos que você usou para fazer, de maneira, em algum sentido computacional, você não está saindo dos enumeráveis. Agora, se você pega e mete uma definição intencional, do tipo, todas as formas possíveis de fazer uma boa ordem com os naturais, que no fundo o que a gente está fazendo é isso, todos os modos possíveis de fazer boa ordem com os naturais. Quando você pega todas essas boas ordens, tem como você fazer uma relação de equivalência entre elas, se elas são isomorfas ou não. E aí, no fundo, o que você está fazendo são aqueles copinhos de café que você pode depois, quando você tomou o café, vai guardar na mochila. Você é chato. Então, você fez todas essas construções e elas estão, uma é compatível com a outra. Se você achata todas elas, aqui você vai chegar no primeiro ordinal não enumerável, que é o ômega 1. Então, em alguns... esse é um jeito de construir, mostrar o que é o ômega 1 de um jeito sem usar o axioma da escolha. Usa o número de Hartogs aqui, secretamente que eu estou fazendo é isso. Tem um outro jeito que é metendo o axioma da escolha. Você pega um conjunto não numerável, deixa ele bem ordenado, e aí vai ter que existir um menor cara que é não numerável, porque ele mesmo é não numerável, isso aqui vai estar... Fazer isso em 15 minutos é muito difícil, mas o que a gente precisa dessa coisa, o que importa é o seguinte: para toda sequência alfa n de ordinais com alfa n menor que ômega 1. Então, ômega 1 está aqui. Ele é o primeiro nessa fila fodida de gente que atrás dele tem não numeráveis. É o primeiro. Então, se você pega uma sequência arbitrária, indexada nos naturais, de coisinhas que estão antes dele, então você pegou esse cara, você pegou esse cara, você pegou esse cara, você foi pegando enumeráveis. Se você fizer isso aqui, então o supremo desses ordinais, porque lembra, os ordinais funcionam como uma torre que você pode sempre achatar, e quando você achata,
o máximo dela é o supremo dela. Sempre vai ter supremo. Esse supremo ainda é menor que o ômega 1. Então, você pegou coisas inumeráveis. Você toma o supremo ainda está antes dele. Não é estranho você pensar porque, antes desse primeiro cara tinha inumeráveis. Antes desse tinha inumeráveis. Antes desse tinha inumeráveis. Todos esses tinham que ter inumeráveis antes, porque o primeiro que não tem é esse. Então, quando você toma o supremo, em algum sentido, isso aqui vai ter inumeráveis antes dele. E aí meio que é isso que você usa para argumentar que esse cara tem que estar antes desse aqui. Quando você faz a construção em teoria dos conjuntos, isso fica meio trivial, porque o supremo vai coincidir com a união dos ordinais. É uma união numerável de conjuntos numeráveis, é numerável, portanto não pode ser isso. Mas o que a gente precisa é isso, tá? Então a gente vai mostrar isso aqui de tal forma. Então, aqui acabou o comentário. A gente vai escrever o X como uma união desse jeito, tal que a cardinalidade de A alfa é menor ou igual que a cardinalidade do contínuo, que é a cardinalidade da reta, para todo alfa menor que ômega 1. Se a gente fizer isso, a cardinalidade do x vai ser menor ou igual que a soma das cardinalidades dessas coisas. Só que aqui eu estou somando ômega 1 a coisas que tem tamanho no máximo cardinalidade de R. Então isso aqui é menor ou igual que a quantidade de vezes que eu estou somando, que é a cardinalidade do ômega 1. Que isso, para quem já ouviu falar, a gente escreve assim, é o Aleph 1. Aleph 1 é a cardinalidade desse animal. Vezes R. Só que multiplicar cardinais infinitos é a coisa mais legal do mundo. É a aritmética da tribo Pirahã. Vocês já ouviram falar? É uma tribo no Amazonas, eu acho. A matemática deles se resume a 1, 2 e bastante. É sério, não estou inventando isso. E então, quanto que é uma coisa vezes outra? É o maior. Então, esse aqui é o primeiro não enumerável. Esse aqui certamente é não enumerável. Então, isso aqui dá o tamanho da reta. Eu queria mostrar que a cardinalidade do x é menor ou igual que a cardinalidade da reta, acabou. E o que é a soma de cardinais também? Você tem a soma primeiro ali, depois você tem a multiplicação. É que o que é a soma de cardinais? Aí. Porque você não pode ser infinito também, você vai dar soma. Isso aqui, isso aqui corresponde à cardinalidade da união disjunta. Então, o x é a união não necessariamente disjunta dessas coisas. A cardinalidade disso é menor ou igual que a cardinalidade da união disjunta. Agora, isso aqui, daqui para cá, você consegue escrever isso com... Essa união disjunta você consegue realizar ela dentro do produto cartesiano. Pensa assim. Pensa que aqui você tem o produto cartesiano do ômega 1 por R. E aí, como você está fazendo união disjunta, cada fibra é a coisa que você está unindo. Então, a cardinalidade da união disjunta é menor ou igual que a cardinalidade do produto cartesiano onde essa união acontece. Então, essa desigualdade vem disso. Não sei se deu para entender. E aqui é a que chamou da escolha, essencialmente. O fato de que... Trivia, né? Vou colocar aqui, trivia. O fato de que kappa vezes lambda, para infinitos, né? É igual ao máximo entre kappa e lambda. Ficou uma merda isso aqui, cara. Para todo kappa
maior ou igual que Aleph 0. Kappa vezes lambda é igual ao máximo entre kappa e lambda. Considera essa afirmação. Para você provar ela, você usa o axioma da escolha. Mas se você assume ela, você tem o axioma da escolha. É equivalente. Tá? Então, isso aqui é uma instância do axioma da escolha. Vamos colocar assim. Mas, enfim. Já entendemos o que a gente precisa. Escrever o X com união dessas coisas. Tudo bem? Prometo para vocês, é mais fácil do que parece. Se quiser escolher o andar, você não precisa escolher. Oi? Sabe uma parte que cai? Esse aqui? Ah, aqui o lambda tem que ser maior que 1. Maior ou igual que 1. Não entendi o que você... Não, esse lambda aí. Isso aqui? Aleph 1. Ah, aqui era para ser assim. Aleph... Você poderia escolher. Hã? Entendi. Você Ah, não, eu só disse que o Aleph 1 é, por definição, o tamanho do ômega 1. Qual que é a definição do Aleph 1? É ser o cardinal do ômega 1, é só isso. É só isso. Pode ignorar isso aqui se quiser, a gente não precisa. A gente só precisa disso aqui. E acreditar em teoria dos conjuntos. Então isso aqui é só para justificar que no fundo a gente só precisa fazer isso. Tudo bem? Beleza. Então, lembra, a gente quer chegar nisso. Então, caso 1, se a cardinalidade do x já é menor que a cardinalidade de R, acabou. Eu vou escrever assim, acabou mesmo. Não, tá, acabou. Acabou. Já não tem problema nenhum. Porque o que interessa pra gente é o caso 2, onde a cardinalidade de x é maior ou igual que a cardinalidade da reta. Então existe um A, eu vou chamar de A0, contido em x, tal que o tamanho do A0 é exatamente o tamanho da reta. Porque se é maior ou igual, tem uma função injetora daqui para cá, eu pego a imagem. Era só para dizer que eu consigo alguém que tem tamanho, tem esse tamanho aqui. Porque eu tenho que começar de algum lugar, eu começo de algum conjunto assim. Beleza. Guarda essa informação. Agora, para cada x, a gente tinha que, o espaço tinha base local numerável em todos os pontos, né? Então, fixa Vx, base local enumerável, para o x em torno do x. Então, eu tô com um pontinho aqui, x, e eu fixei uma família Vx de abertos básicos em torno do x. Então, dado qualquer aberto que tenha x, existe alguém dessa base local que está lá dentro. Como se fossem bolas centradas no x. Tudo bem? Beleza. Agora, pulo do gato. Tem 3 pulos do gato nessa demonstração. Pulo do gato. Vamos fazer assim, para cada
C contido tal que X não sei se vai dar para entender, mas eu vou explicar. A gente fixou essas bases locais para todo xzinho, certo? Então, junta todos esses abertos num saco. Agora, eles estão num saco só, que é essa união aqui. Agora, você pega um subconjunto finito de abertos que apareceram aqui. Então, pode ser um subconjunto finito só de abertos que estão em um só desse, mas você pode ter pegado um Y aqui, aí o Y tinha o VY dele. Aí você pode ter pegado esse abertinho junto com esse abertinho aqui, por exemplo. Então, esse e esse, o conjunto que tem esse aberto e esse aberto é um desses Cs. Okay? Você está pega um subconjunto finito desses abertos que apareceram. Se esse subconjunto finito não cobre o espaço todo, poderia ser que essa base tenha o X. Você pegou ele logo. Essa não interessa. Suponha que você pegou uma coleção finita de abertos que não cobre X. Então tem alguém que está fora. Escolhe. Fixa esse cara no começo. Tudo bem? Então a gente já vai fixar para todo mundo. Sempre que tiver um conjunto finito de abertos dessa forma, que não cobriu todo mundo, eu fixo um pontinho que está fora. Fixo no começo da demonstração. Estou usando o axioma da escolha aqui, evidentemente. Então, são famílias não vazias de conjuntos, então o axioma da escolha me garante que tem um cara lá. Não garanto que não vou usar mais. Provavelmente eu vou usar... Nessas coisas de função cardinal, você nem pensa direito. Ah, axioma da escolha é, sei lá, é sal. Você não come sem sal, assim. A não ser que você tenha alguma doença. Mas tá. Fizemos isso? Agora a gente vai começar a construir os próximos. A1, A2, A3, usando essa coisa. Como? Defina B0 como sendo A0 unido com o conjunto dos X, Cs, tais que, deixa só eu conferir exatamente, tá, eu faço um outro passo antes, eu defino C1, eu faço o C0 e aí depois eu faço o B0, isso. Defina C0 o conjunto dos Vs que pertencem à união desses caras. É isso mesmo ou eu estou falando abobrinha? Isso. Como que eu escrevo isso aqui de um jeito melhor? Tá, assim. Conjunto dos Vs tais que existe X pertencente a A0, tal que o V pertence ao Vx. Então, vamos lá. Eu fixei esse conjunto de pontos. Agora, em torno de cada ponto do espaço, eu tenho várias bases locais enumeráveis empilhadas.
O meu C0 são os abertos que apareceram empilhados em cima dos pontos do A0. Certo? Então deixa eu fazer um desenho. Aqui está o X. Em torno de cada ponto eu estou empilhando bases locais enumeráveis. Esse é o Vx, esse é o Vy, esse é o Vz. Aí o que é o C0? Supõe que o X e o Z são pontos que estavam no A0. Então, nesse C0 eu vou colocar todo abertinho que apareceu aqui e todo abertinho que apareceu aqui. Todos eles estão lá. Ah, tem um outro ponto que apareceu no A0. Então eu pego todas essas panquequinhas que estão empilhadas em cima dele e jogo nesse pratão de panqueca. Ok? É isso que eu estou fazendo. Tudo bem? Tá. Agora sim, agora que eu fixei esses caras, eu defino B0 como sendo A0 unido com todos os X de C, onde C é subconjunto finito de C0, tal que X menos a união de C é diferente de vazio. Então, eu selecionei essas panquecas que estão em cima do A0. Agora eu vou pegar subconjuntos finitos de abertos dentro desses todos que não cobrem o X. Para essas coisas que não cobrem o X, eu estava escolhendo pontos. Eu vou acrescentar esses pontos que eu escolhi. Só isso. Finalmente, a gente vai definir A1 como sendo o fecho do B0. E agora vem o pulo do gato. É uma das partes mais bonitas da demonstração, eu acho. O tamanho do B0, o tamanho do A1, ainda é menor ou igual que o tamanho da reta. Aqui sim, aqui é razoável. Que o B0 ainda tem o tamanho no máximo, que tem o tamanho da reta, ok. Tem o tamanho da reta, ok. Ah, tudo bem. Igual. Igual. Porque já tem o A0 aqui. Sim. Mas o que poderia... O A0 tem o tamanho da reta. Aí eu estou acrescentando pontos. Só que esses pontos que eu estou acrescentando aqui, nota que é para cada subconjunto finito dessa coisa aqui, sendo que essa coisa, se você parar para pensar, eu estou fazendo isso aqui no fundo, esse C0, é isso aqui, é a união de Vx com X pertencente a A0. É isso. C0 é a união dessas panquequinhas, dessas pilhas de panqueca. Só que cada uma dessas pilhas de panqueca tem tamanho no máximo enumerável. Eu estou fazendo uma união que está percorrendo um conjunto que tem tamanho da reta. Então, veja que o tamanho do C0 é menor ou igual que o tamanho da reta. Aqui eu não consigo garantir necessariamente que vai ser igual, porque pode ser que aqui tenha muita interseção. Pode ter muitos abertinhos aqui em comum. Não sei.
mas isso aqui não excede. Aí agora, quando a gente vai para isso, esse XC está indexado em subconjunto finito. Cobrir a zero, tudo bem. Mas eu posso ter, veja, o C0 é uma coleção de abertos, não de pontos. Isso. Pode ser que eu tenha um aberto que em comum aqui, que já deu conta de muita gente, que está em comum em todos. Não sei. Eu consigo isso. Agora, se você... Eu vou denotar assim. Se você pega... Então, eu não gosto de escrever assim, mas é mais econômico do que escrever menor que ômega igual a F0. Isso aqui é a coleção dos subconjuntos finitos do C0. Isso aqui tem o mesmo tamanho do C0. Sempre que o C0 é infinito, sempre que isso aqui é infinito, isso aqui acontece. Mas o que importa pra gente é que, no fundo, isso aqui vai ser menor ou igual que o tamanho da reta. Então, se acontecesse do C0 ser finito, vai saber. Aqui ia ter finitos subconjuntos, mas finitos ainda é menor ou igual que R. Então, o que importa pra gente é isso aqui. Que o tamanho disso aqui é menor ou igual que o tamanho da reta. Só acredita. Um conjunto infinito tem tanto subconjuntos finitos quanto ele tem de elementos. No fundo é sempre aquela coisa de união enumerável, de enumeráveis e enumerável. É sempre isso, só sei. Então agora a gente volta. Aqui eu tenho um conjunto que tem o tamanho da reta e eu estou acrescentando pontos que estão indexados num subconjunto disso aqui. Porque eu não estou pegando todos os subconjuntos finitos, estou pegando só aqueles cuja união não cobre o x. Então é possivelmente ainda menos. Então eu estou acrescentando no máximo, mais cardinalidade de R pontos. Então a cardinalidade do B0 ainda é menor ou igual que a cardinalidade da reta. O problema é que o meu A1 não é o B0, o meu A1 é o fecho do B0. Eu estou acrescentando limites. Só que estamos no espaço que tem base local enumerável. Então a gente pode fazer o seguinte. Oi? Pode falar. Tudo bem. É que menor... Igual implica menor é igual. Igual é. Por que você define o fecho do terceiro e não pegar só esse terceiro? Vai precisar. Porque até agora eu não usei a compacidade. Quando usar a compacidade, a gente vai precisar disso. O Hausdorff vai usar agora. Por que acontece isso? Veja que para xzinho pertencente ao fecho do B0, existe uma sequência xn contida em B0, tal que o xn converge para x. Em geral, isso não é verdade, mas a gente está num espaço que tem base local enumerável. Então, se ele está no fecho, eu consigo construir uma sequência, pegando pontos que interceptam os abertos básicos. Eu consigo fazer isso. Então, aqui é mais um lugar onde eu estou usando o axioma da escolha. Mas tá. Deixa só... Ela tem muitos detalhezinhos. Deixa eu só ver se eu não... Esqueci.
Até agora tá legal. Então, fixa então existe uma sequência, fixa ela. Então, para cada x, você fixa essa sequência. E agora você faz o seguinte. A função que manda B0 fecho funções dos naturais em B0. Então, a função que associa um x a essa sequência, ela é injetora. Porque se você tem x diferente de y, você está usando que é Hausdorff exatamente, então a sequência xn tem que ser diferente da sequência yn, porque unicidade de limites. Então não tem como essas sequências serem as mesmas, porque elas só podem convergir para um ponto. Então, como xn converge para x, yn converge para y, essa função tem que ser injetora. Ocorre que a cardinalidade do B0 desse conjunto de funções é isso. É a cardinalidade do B0 elevado à cardinalidade dos naturais. Só que o B0 tem o tamanho da reta. O tamanho da reta é elevado ao tamanho dos naturais. Isso aqui é miguezinho de conjuntos. Você faz esse exercício uma vez na vida e nunca mais você quer fazer ele. Agora, isso aqui, o tamanho da reta, quem fizer análise 1 comigo um dia vai ver isso. O tamanho da reta é o 2 elevado a n. Funções de 0, 1, funções de n em 0, 1, são sequências de zeros e 1s. Tem o mesmo tamanho da reta. Aqui não tem esse traço. Acontece que isso é a mesma coisa que... Deixa eu colocar assim. Sequência de zeros e 1s. Porque o tamanho da reta real é igual a esse negócio. Agora isso fica igual... a isso aqui. Só que n cartesiano n tem o tamanho de n. Isso aqui é isso aqui. Então, eu consegui uma função injetora desse filho da puta numa coisa que tem tamanho R. Portanto, isso aqui é verdade. Eu acho muito bonitinho esse truque. É muito daorinha. E é claro que, secretamente, a gente vai usar ele direto. Então, no fundo, o que a gente provou foi que se B, cardinalidade de B, é menor ou igual que a cardinalidade da reta real, então o fecho, a cardinalidade do fecho ainda é menor ou igual que a cardinalidade da reta real. Ah, mas não era igual... Ok, mas no fundo a gente provou essa versão aqui mais fraquinha, que já serve. Estão comigo? Até agora ok? Então esse é o A1. Saímos do A0, vou fazer o A2. Agora, só para... Eu não vou fazer o A3, juro. Eu vou só fazer o A2 para vocês verem como é. Porque são ômega 1 As que a gente tem que fazer, né? Então não dá para fazer todos. Mas, agora o próximo a gente vai definir C1. Vocês vão adivinhar. O C0 era a união das panquequinhas em cima do A0. O C1 vai ser as panquequinhas em cima
Não. União dos Vx com x pertencente a A1. O A1, no ponto de vista de tamanho, é a mesma coisa que o A0. Então, o argumento que eu fiz aqui ainda vale. Então, o tamanho do C1 ainda é menor ou igual que o tamanho da reta. Ótimo. Agora a gente vai e define o B1. O B0 era o A0 unido com pontos que estavam aqui nessas coisas. Agora eu vou, no lugar do A0, eu coloco A1. Unido com essas novas testemunhas, esses pontos que ficaram do lado de fora, onde esse C é subconjunto finito. Subconjunto finito do C1, tal que x menos a união do C é diferente de vazio. Quem vai ser o A2? Fecho do B1. Vai ser o fecho do B1, que por conta disso ele ainda tem tamanho menor ou igual que R. R, vocês sabem. Tudo bem? Tamanho R, mas... Beleza? Show de bola. A3, A4, A5. Vai fazendo isso para todos os naturais. Eu vou falar como que você faz uma ômega. Então, no passo a ômega, então, já tendo feito AN para todo N natural, você vai e define C ômega como sendo, junto com a definição desses A's, eu estou definindo C's, né? E B's e todas essas coisas. Mas eu vou definir o C ômega como sendo a união dos CNs. Nota que cada CN, em todo passo, ele era menor ou igual, o tamanho dele era menor ou igual que o da reta. Estou unindo enumeráveis, o tamanho disso vai ser menor ou igual o tamanho dessa coisa é menor ou igual que o tamanho do conjunto de índices que eu estou usando para fazer aqui, vezes o tamanho máximo que essas coisas atingem, que é o tamanho da reta. Então, isso aqui dá o maior. Tamanho da reta. Sempre muito fácil fazer conta com conjuntos. É a melhor coisa. Faço isso aqui e eu vou e defino o A ômega, eu vou e defino direto, como sendo a união dos ANs com N pertencente aos naturais. Opa, aqui... Desculpa. Tá, enfim. É a mesma coisa, mas... Em aula eu sou um pouco menos agressivo com as notações. No texto, que como é um ato político, eu escolho notações que vão incomodar o ímpar. Tá, agora... Isso, definindo assim, nota que pelo mesmo argumento que a gente usou aqui, o tamanho do A ômega ainda é menor ou igual que o tamanho da reta. Nesse caso, a gente pode dizer mesmo que ele é igual. Tudo bem. Porque o A0 está dentro de todos esses. Então, pelo menos R, no máximo R é igual a R. Até aqui tudo bem? Então, isso aqui ainda é o ômega. Naquele desenho que eu tinha feito aqui, ele é o primeiro ordinal infinito. Então, ainda a gente ainda continuaria. Para você fazer o A ômega mais 1, como que você faz? Você vai e define. Você já tem o A ômega. Você vai definir o C ômega mais 1 como sendo a união dos Vx com x pertencente a ômega e repete. Então, por que tem essa distinção? Porque quando a gente entra no reino dos ordinais, você passa a ter um outro fenômeno
que além do... Porque, veja, você tem... O primeiro ordinal é o zero. O zero é a primeira coisa que tem o seguinte fenômeno. Ninguém atrás dele tem ele como sucessor. Porque ele é o primeiro. Quando você vai avançando, 1, 2, 3, 4, todos que vão aparecendo são sucessores de alguém. O 4 é sucessor do 3, o 42 é sucessor do 41, 1 milhão é sucessor do 999. Aí você vai indo... Então, sempre que você tem uma coisa que é sucessora de alguém, você consegue usar essa coisa anterior para construí-la. Só que em ordinais, você volta a ter a situação, sem ser o zero, onde alguém não é sucessor de ninguém, que a gente chama de situação limite, é um ordinal limite. É um limite de sucessores. Mas ele mesmo não é sucessor de ninguém. É que o ômega está acima de todo natural. Ele não pode ser o sucessor do 40, porque o sucessor do 40 é o 41. E o ômega está depois do 41. Ele também não pode ser o sucessor do 70, e assim vai. Então, nos passos limites, a gente vai sempre definir a coisa como sendo união de tudo que veio antes. E nos passos sucessores, a gente faz essa coisa aqui assim. Então, de modo geral, para alfa menor ou igual que ômega 1, a gente faz o seguinte. Se alfa é limite, é ordinal limite, ou seja, não é sucessor de ninguém, não é sucessor de algum beta, fazemos o C alfa como sendo a união dos C betas com beta estritamente menor do que alfa, e a gente define o A alfa como sendo a união dos A betas com beta menor do que alfa. Que é isso que a gente fez aqui. Se ele for sucessor, se esse alfa que a gente pegou, se alfa é igual a beta mais 1, para algum beta menor que ômega 1, a gente define o C do alfa como sendo a união dos Vx com X pertencente ao A beta, que existe porque a gente está fazendo uma indução aqui. A gente vai definir o B alfa como sendo o A beta unido com todos os XCs, tais que C é subconjunto finito do C alfa, e X menos a união de C é diferente de vazio. E finalmente a gente vai definir o A alfa, que para efeitos de manter a notação é o sucessor do beta. A gente faz como sendo o fecho do B alfa. E aí desse jeito a gente tem uma família de... A gente fez uma receita para construir recursivamente todos esses caras. Ok, a rigor isso precisava ter tido, sei lá, umas 2 semanas antes de introdução sobre teoria de recursão, ordinais, mas é só uma ideia. Indução, se você pegar para olhar direitinho, só precisa de boa ordem, não precisa dos naturais. Basta uma boa ordem para você fazer indução. E recursão só precisa de uma boa ordem. Então aqui a gente está fazendo uma construção recursiva em cima desse animal, ômega 1, que é um conjunto bem ordenado. Só isso. A dificuldade é que, como ele é maior que os naturais, você tem essas situações onde acontece isso. Você tem esse tipo de animal que não aparece nos naturais. O único que aparece é o zero, que não é sucessor de ninguém, mas como você saiu do acolhedor mundo das ordens finitas, fudeu. Como diria Dorothy, né? We are not in Kansas anymore. No Mágico de Oz, depois que ela sai do redemoinho, ela percebe que ela está em um lugar estranho, ela fala com o cachorrinho: Yeah, Toto, I think we are not in Kansas anymore. We are not in Kansas anymore.
Beleza, então essa é a parte braçal. Mostrar que construir essa porra. Então tem tem uma coisa que falta agora. Mostrar que o X é a união dessas coisas. Só que a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer uma outra coisa. Parece indireto. Nota que até agora eu não usei compacidade. A gente vai mostrar o seguinte. Vamos chamar de a união desses A-alfas. Vocês concordam que a menos do A0, todos os casos que eu estou colocando aqui são fechados? O próprio A0 está dentro de um fechado, então eu só estou unindo fechados. Mas é uma união infinita de fechados. Não precisaria ser fechado. Mas é. Esse animal é fechado. E vai ser um fechado dentro de um compacto. Aí tá a graça. É fechado em X. Bom, agora é a beleza do ômega 1. Argumentos usando o ômega 1. Por que a gente usou o ômega 1? Porque eu podia ter parado essa construção aqui, para todo o N natural. Podia ter parado. Ela só não ia esgotar o conjunto. Tome X pertencente ao fecho de A. O que a gente quer mostrar é que o X pertence a A. Se fizer isso, mostrei que é fechado. O espaço é first countable. O espaço tem base local enumerável. Então, se o X está no fecho, então existe uma sequência Xn contida em A, tal que o Xn converge para o X. Estão comigo? Tá. O A é a união dessas coisas. Então, como o Xn pertence à união dessas coisas, é porque ele pertence a alguma dessas coisas. Em algum desses estágios, ele foi acrescentado. Então, existe um alfa n, existe algum estágio menor que ômega 1, tal que o Xn pertence ao A alfa n, certo? Agora, olha que legal, eu consegui uma sequência de números ordinais menores que ômega 1. Portanto, o supremo desses ordinais, alfa igual ao supremo de alfa n, ainda é menor que ômega 1. Então, todos esses xn's que estão no A alfa n, eles ainda estão no A alfa, porque a gente estava sempre acrescentando o anterior no novo. Porque essa construção que a gente fez, ela foi de tal forma que o A0 estava dentro do A1, que estava dentro do A2, que estava dentro do A3, que estava dentro... Quando chegou no A ômega, eu peguei a união de todos, então continua dentro do A ômega. No próximo, mesma coisa. Então, eu estou sempre acrescentando coisa. Então, se eu pego o supremo desses animais, então o Xn pertence ao A alfa para todo N. Só que, logo, o Xn pertence, em particular, ao A alfa mais 1, que é o A alfa fecho. E eu estou pegando uma sequência de coisas que pertencem a um fechado e convergem para o X. Então, o X pertence... Aliás,
Esse aqui, logo, x pertence ao A alfa mais 1, que é igual a alfa fecho. Porque eu mostrei que o x é o limite de uma sequência de coisas que estão no alfa. E o alfa mais 1 fecha nessa porra. Só que, por que isso aqui por que isso é legal? Porque isso aqui está contido no A, que é a união de todos. É muito bonitinho é muito roubado. Porque se você tivesse feito só até aqui, e aí você tentasse mostrar que isso aqui é fechado, você ia ver que você precisava ter dado mais passos além do que ômega, justamente para conseguir garantir isso aqui. Tá? Então, é fechado. Estão se sentindo muito enganados ou só um pouco? Só um pouco? Tá. Finalmente, a gente não usou compacidade para nada até agora. Tinha que usar em algum momento. O momento é esse. Como estamos? Tá ligado. Então, como x é compacto, A também é. Porque o A é um fechado dentro de um compacto, portanto é compacto. Notem que na versão Lindelof, quando você chegar nessa parte, um fechado dentro de um Lindelof ainda é Lindelof. Isso vai funcionar. A única diferença do Lindelof, se alguém quiser fazer, é que tudo onde eu faço finito, você troca por enumerável. Sai igual. Só isso. Ah, pega os conjuntos finitos, é a mesma coisa. Às vezes as coisas vão funcionar. Mas tá. Afirmação, e é a última que eu faço nessa disciplina. Pô, de pesado, hein? A última afirmação da disciplina. X é igual a A. Suponha que não. Suponha. Que não. Se não é igual, é porque tem um ponto que testemunha isso. Existe um B que está no X e não está no A. Até agora, tudo bem. Só que para cada Azinho que está no Azão, como você tem Azinho diferente de B e X é Hausdorff, é T2, você consegue um abertinho. Existe um V de A que pertence a V de A. Existe um aberto básico na base que a gente tinha fixado lá no começo, em cima do A, as panquequinhas em cima desse ponto, tal que o B não pertence a esse negócio. É Hausdorff, né? Então, em algum momento você consegue um aberto que faz isso. Tudo bem? Agora, qual é a marotagem? Observe que se você faz a coleção desses abertos, você possivelmente não cobre o X. Você não cobre o X. Mas você cobre o A. E o A é fechado num compacto. Portanto, o A é compacto. Então, isso aqui tem uma subcobertura finita. Por A ser compacto, estou quase chorando aqui, de emoção. Existem A0
a N pertencentes a A, tais que o A é a união. Calma. Não é igual. Está contido. Até porque não é conexo, né? Eu não tenho conexidade de ser fechado e aberto. Para mostrar que... não tenho conexidade. Mas é a memória muscular. Fechado, aberto, é tudo. É tipo, deram uma martelada no seu joelho mental, assim. Mas a gente consegue isso aqui, ó. Alfa J menor ou igual. O A está contido nessas coisas. Só que mais do que isso, esses A0 até a N estão no A. Lembra quem é o A? União dessas coisas. Cada um desses A0s pertence a algum A alfa I de alguma coisa. Então, eu consigo um mesmo índice tal que esses caras estão todos dentro do mesmo A alfa. Então, como no passo anterior, esse mesmo argumento de pegar o supremo deles, como no passo anterior, existe um alfa menor que ômega 1, tal que todos esses casos que a gente pegou, esse ponto A0, esse ponto AN, estão todos no mesmo alfa. Agora, olha que maneiro. Se a gente chamar de C a coleção formada por VA0 até VAN, isso aqui é subconjunto finito. É subconjunto finito da coleção de coberturas correspondente ao passo alfa, ao passo alfa mais 1, perdão. Porque são abertos, centrados... O C alfa é a união das coisas que estão quando ele é sucessor. Isso, é o C alfa mais 1. É um subconjunto finito de abertos daqui, tal que quando você faz X menos a união dessa coisa, isso é diferente de vazio. Porque todos esses abertos que eu estou pegando, nenhum deles tem o B. Então o B está fora dessa coisa. Acontece que dessa forma ocorre daí que eu poderia escolher um XC aqui dentro. Existiria um XC nessa coisa. Existe um XC que pertence ao X menos a união de C. Mas qual é o problema disso? O problema é que a construção que a gente fez, a gente estava exatamente pegando essas testemunhas e jogando nos As beta da vida. Então, esse XC é tal que esse XC pertence ao A alfa mais 1, que está contido em A, que está supostamente contido na união desses abertos. Que é a união de C. Só que o XC não pertence. Eu peguei ele como sendo alguém que não pertence, mas ele saiu de uma coleção que supostamente cobriu A. Absurdo. Portanto, essa afirmação é verdadeira, e assim o X é a união dessas coisas, como a gente viu, isso bastava.
Porque o C são esses caras aqui, ó. Ah, sim. Por causa disso. Então, curiosidade, tem como você mostrar que se um espaço compacto Hausdorff, ele é não enumerável, um espaço compacto Hausdorff não enumerável precisa conter, ele precisa, agora eu não lembro se ele tem que colocar o first countable aqui também, calma aí. Se você pega um espaço, aí eu preciso do compacto agora. Compacto, Hausdorff, todo ponto tem base local enumerável. Se o seu espaço não é enumerável, então você consegue colocar uma cópia das sequências de zeros e uns dentro dele. Tem um jeito de você construir isso. Mas então, se ele tem uma cópia do 0, 1, é porque ele tem uma cópia de R. Se ele tem uma cópia de R, então o tamanho dele é pelo menos o tamanho da reta. Mas aqui a gente já sabe que o tamanho dele é a reta. Então, corolário, com um espaço compacto de Hausdorff, que todo ponto tem base local enumerável, ou ele tem tamanho enumerável ou finito, então ou ele está antes dos naturais, ou ele tem o tamanho da reta, sem hipótese do contínuo. Então, ou ele tem o tamanho da reta, ou ele é menor ou igual que os naturais, em tamanho. Acabou. Então, que é a coisa que fazia o Cantor achar que hipótese contínua tinha que ser verdadeira. Porque quando ele pegava subconjuntos razoáveis, parecia que valia. Os perfeitos, não sei o quê, ou é enumerável ou tem o tamanho da reta, não sei o quê. Então, não era só um achismo vago. Tipo, tem uma coisa interessante. Mas, enfim, isso que eu falei está no texto, se vocês tiverem curiosidade. Mas é isso. Topologia 2 foi isso. Assim acaba o spin-off do curso. Muito obrigado pela paciência. E até o Topologia 3.